quero perguntar para vocês dois, então, lá do Brasil, né? Antes de vocês virem morar aqui nos Estados Unidos, o que vocês faziam? Vocês já vinham para cá como turista? Qual que era a visão que vocês tinham antes de morar aqui? Porque eu sei que a visão de turista é uma. E daí a hora que chega aqui, né, é diferente. Conta um pouquinho pra gente. Começo? Começa. Bom, primeiro, eu acredito assim que tudo começou com um desejo muito grande, né? A gente já vinha para cá, a gente tem os nossos negócios no Brasil, eu e o Paulo, a gente tá juntos há 20 anos e com 2 filhas lá, tocando os nossos negócios. Hoje, as nossas empresas a gente exporta para 72 países e Estados Unidos era quem não tinha o sonho americano, né? A gente vinha para cá como turista. Acho que a gente veio pra cá antes de morar por volta de uns 10 anos, assim, seguidos, né? Vocês são de onde, Fabi? De São Paulo. São Paulo, capital. De capital. Aquela loucura, né? Que a gente ama também, né? A gente amava morar em São Paulo. Mas cada vez que a gente vinha pra cá, acendia, assim, um desejo muito grande. Então, óbvio que os primeiros anos a gente vinha com aquele olhar de turista, encantados pela magia dos parques e tudo mais, mas algo foi mudando dentro da gente. A gente foi aquecendo ali, né, um desejo muito grande. Poxa, e se a gente viesse morar aqui? Poxa, um dia vamos realizar esse sonho. Estava lá no nosso quadro dos sonhos, a vontade de morar na América, né? A gente já fazia negócio aqui nos Estados Unidos, a gente tinha um importador, mas a gente tinha esse desejo, né, de estabelecer uma vida aqui, a criação dos filhos e tudo mais. Então, por isso que é importante a gente sonhar, né? A gente ter muito claro quais são os nossos objetivos, porque uma hora eles se realizam, né? Então, a gente foi caminhando a favor dele. A gente nunca esperou o momento certo, porque a gente tem no Brasil, né? Tinha no Brasil uma zona de conforto muito boa, né? Porque tava as crianças já bem encaminhadas na escola, a nossa rotina de ir para a fábrica, de ir para escritório, nosso trabalho estava tudo muito bem encaminhado, né? Até que a gente teve essa oportunidade. Quer contar de como foi essa transição para cá, né? Foi mágico, assim, e eu acho que a comunhão de nós estarmos aqui está muito ligado exatamente ao elo da família. Então, se a nossa vida não estiver organizada, se as coisas não estiverem fluindo para a direção certa, você tem menos probabilidade das coisas acontecerem com a graça ou com o favor de Deus. E aí um dia, quando o nosso importador foi embora para a Itália, né, aí a gente foi falar com os nossos sócios, então o nosso importador não vamos mais poder contar com ele nos Estados Unidos, a gente vai ter que buscar um novo distribuidor. A gente fez todo o processo de transição com ele, porque tem registro de marca, redes sociais, etc e tal, e os nossos sócios falaram, não, vocês amam os Estados Unidos, foi uma surpresa pra gente, falou assim, vão embora e vamos tocar a nossa operação de lá. 70% do nosso faturamento é mercado internacional, e é muito interessante como a gente construiu esse faturamento do mercado internacional, depois a gente pode comentar, e aí a gente começou a se programar e se organizar para vir para cá. E aí a gente veio e estamos aqui há 2 anos. Pessoal, eu queria pedir desculpa aqui, porque eu não apresentei o Rafa, que a gente está acostumado. A gente tá acostumado, eu tô acostumada a fazer podcast sozinho, ou ele faz sozinho, né? Então a primeira vez aqui, esse é meu marido, Rafael. Gente, eu tô aqui fora do foco, mas tô aqui presente. Então, assim, eu tô aqui cuidando dos bastidores, correndo atrás aqui dos fios e deixando tudo certinho para que esse modelo de podcast aqui seja perfeito, funcione, né? E que a gente possa fazer sempre da melhor forma. Eu acho que esse é o exemplo, na verdade, do casal, né? Como a gente joga junto, a gente se ajuda, muito legal. Sim, isso era até um comentário que eu ia fazer aqui, que a gente tem algumas coisas em comuns, né? Que o casal empreendendo junto, né? Que é a melhor sociedade que pode existir entre o marido e a mulher. Isso é muito bacana, porque a gente já tem uma empresa que é a nossa casa, né? Os nossos filhos que a gente tem que administrar, a gente tem que ser o melhor empresário possível dentro de casa. E quando a gente empreende junto também nos negócios, a gente acaba ficando muito mais unido. Então, parabéns por isso. E eu fico feliz de vir um casal assim, igual a gente, né? Eu e o Rafa, a gente trabalha junto desde sempre. Então, a gente, assim, desde que a gente casou, a gente tá 11... desculpa. 11, é porque a gente namorou 1 ano, depois a gente casou. Então, acho que são 12 anos juntos, né? 12 anos juntos também.
é uma jornada e desde sempre também a gente empreendendo junto, tentando crescer junto, né? 3 funcionários em casa, que é os 3 filhos. Os 3 filhos, né? Funcionários que a gente tem que educar, né? A Com Fabi e o certeza. Paulo também, né? Vocês têm... A Fabi Agora tá grávida, gente. Gravidinha, fresquinha. Vão ter... Também não brincam em Dois no serviço. forno, né? E 2 meninas já aqui, que são nossas bênçãos, e Amém. 2 no forninho aqui. Já vão estar aqui com a gente. Então a gente admira muito, assim, quando um casal tá bem alinhado, né? E não só no propósito de negócios, mas em casa, com os filhos, Sim. no relacionamento. É muito legal quebrar essa crença limitante, né? Porque eu não sei na sua época, mas eu escutava muito, o Paulo escutava muito de pessoas, casais não podem trabalhar juntos que o casamento acaba. Casais não podem estar o tempo junto porque é muita briga. Imagina, que saco, né? Trabalhar com a minha mulher ou trabalhar com meu marido. Eu escutava muito isso. Então, assim, no começo, como a gente se dava bem, foi superando os nossos desafios e cada vez ficando mais unido, né? Eu acho que ao longo desses 20 anos a gente fez muitas coisas juntos, faz novas coisas, novas oportunidades de se desenvolver profissionalmente surgem diariamente, a gente foi quebrando essa crença. Então é muito bom hoje servir de inspiração, né? Porque a gente fala, poxa, vocês fazem tudo junto? Sim, a gente faz tudo junto, a gente sempre escolhe a companhia um do outro, a gente prefere estar na nossa companhia e a gente deixa muito claro que apesar de a gente ter ali o CNPJ, tudo muito unido, a prioridade, eu falo que é o nosso CPF, né? A prioridade é a nossa vida como casal, somos nós dois, né? A gente estando bem, todo o restante vai fluir, os negócios vão prosperar, E né? é uma oportunidade, né, Fabi, da gente conhecer o outro na sua pior versão. Porque um trabalhando fora e o outro trabalhando fora, vocês se encontram ali de manhã, à noite e tal, mas você não conhece a pior versão daquela pessoa e você não pode trabalhar ela e ela também não conhece a sua pior versão, porque acaba convivendo junto, a gente conhece os defeitos de cada um, né? Sim. E a gente aprende a aceitar, superar e conviver com isso e saber que todo ser humano é igual e começa a se alinhar. Vocês já estão 20 anos, com certeza um conhece o detalhe do outro ali, sabe respeitar, sabe, né? Então isso é muito legal. E quebrar essa crença, eu acho que é fundamental. Eu também ouvia isso direto. Não pode trabalhar com o marido vai enjoar, né? E é totalmente o contrário. Eu tenho certeza que vocês têm esse exemplo também. Totalmente o contrário, porque a gente quer estar sempre junto também, né? A gente quer assim, parece que acostuma, né? A gente ficar junto, então... Não é uma coisa fácil, sim, tem seus desafios, claro. Mas é uma soma muito legal, porque geralmente o homem tende a ser mais sonhador, quer abraçar o mundo, e a mulher já ajuda ali na parte emocional. É uma soma Joga legal junto, que você ajuda, né? É uma se joga sociedade, junto, né? Com certeza, isso é muito legal. A gente conseguiu criar uma combustão. A gente tem uma jornada que a gente fala que é uma jornada de evolução, né? Eu considero que a Fabi é minha mentora. Ela tem uma série de características e comportamento que me inspiram, que me complementam. E vice-versa. Esse é um processo, literalmente, do casal. Como você bem falou, assim, a casa é uma empresa. Quando a gente fala de empresa, algumas pessoas associam ao trabalho, né, aquela coisa. E, na verdade, isso é um processo de dignificação, de você ser a sua melhor versão, de você desenvolver e evoluir constantemente. A gente nunca está no mesmo estado, né? Ou a gente está crescendo ou a gente está decrescendo. E esse processo não começa nas coisas materiais, ele começa literalmente no seu intelecto, em quem você é. E a gente vê uma jornada de evolução nós muito forte, assim, mais do que mim, mais do que nela, em nós. O que nós somos hoje é muito maior e muito melhor e muito mais apaixonado do que era ontem. O amor sempre existiu, mas a paixão, ela vai ter... Admiração, né? Porque quando você vê, eu olho o Paulo hoje, o trabalho que ele realiza com tantas pessoas, assim, a transformação na vida de cada uma delas, não tem como você não se apaixonar por essa pessoa cada vez mais, né? A forma como ele consegue ali dar conta de tudo, a velocidade, o Paulo, vocês vão ver que ele é muito veloz, né? A mentalidade dele, nas coisas que ele faz, isso cria uma admiração muito grande. Porque não tem como a gente separar a nossa vida pessoal da vida profissional. Eu não acredito nisso, né? A gente, cada vez mais, e eu acho que após a pandemia, as pessoas tiveram mais noção disso, de incluir os filhos no trabalho, né? Muitas vezes as nossas filhas entram no meio de uma gravação, no meio de uma live, no meio de uma reunião, e tá tudo bem. Elas participam, elas estão vendo, a gente vai fazer viagens de trabalho, agora a gente tem Nova York para viajar, elas vão junto e participam ali das palestras, assistem, então assim, a gente está incluindo elas, a gente não está separando, que saco, a mamãe tem que trabalhar, ou que saco, a gente trabalha junto, não, a gente está ali vivendo a nossa vida
e fazendo isso de uma forma junto. E há uma compreensão muito maior do outro. Quando o Paulo, às vezes, ele tem que ficar... Poxa, ontem acho que ele parou, era meia-noite, né? A última aula dele de mentoria. Tá tudo bem, a gente tá vendo, eu tô inclusa, eu faço parte desse projeto também. Não é uma coisa que, eu não posso saber, né, o que tá acontecendo. Nossas filhas entendem. Os objetivos são os mesmos, da família ali. Então, assim, como a gente inclui tudo, né? É uma vida só a que a gente tem. Então, óbvio que tudo flui muito melhor. Você tocou num ponto bem legal, que é da gente acreditar no outro e respeitar que ele faça aquilo, né? Porque a gente vê muito fora casais que estão desalinhados nesse sentido. Então, eu sou uma super apoiadora, né, do Rafael, porque eu sei que ele está construindo o nosso futuro. Então, no momento que eu estou ali cuidando dos meus filhos, que são pequenos, não é fácil, vocês sabem. Ele tá trabalhando, ele tá aqui até 1h da manhã no escritório, às vezes eu sinto falta, poxa, né, eu queria estar, mas eu entendo, eu respeito que é um momento que está sendo construído, e a gente vê, infelizmente, fora, as mulheres não apoiando, assim, os sonhos, não só as mulheres, ou os homens, vice-versa também, não apoiando os sonhos dos outros. Então isso é um ponto que você tocou, muito importante, você apoiar o sonho do outro, ver ele... Querer ver a pessoa crescer. Eu sou uma improvável, porque eu sempre bloqueei muito o Rafael, tinha muita crença limitante, muito, né? Não tinha amor de Deus, não conhecia Deus ainda. Então, ele tinha um sonho, não, isso não pode, porque já podava. E aí, eu era um empreendedor e ela era... Tipo assim, não, mais analítica. É o CLT que resolve os problemas da vida. Tipo assim, é aquele fixo. Eu falei, você tá doido, eu não nasci pra isso. Então, foi um molde difícil, mas hoje ela tá melhor que eu. E hoje eu sou uma grande apoiadora, assim. Hoje eu não fico brava, assim, com essas coisas, porque eu sei que é a construção do nosso futuro, porque vai beneficiar. É uma coisa só, né? É uma coisa só, vai beneficiar todos, né? A volta, a família. Então, é muito legal, assim, ver casais que já estão em outro nível de evolução espiritual, essa né? compreensão Maduro, emocional. É Deus, né? Deus, quando ele fala do casal, ele fala que nós somos um, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre cobrindo ali as nossas partes. E sonhar junto é fundamental. Acho que quando a gente constrói, que nem, poxa, vocês têm aqui o Assine América, é o que vocês fazem em conjunto. Quando a gente tem um objetivo, uma construção em conjunto, tudo flui melhor, porque o casal tá trabalhando em prol daquele objetivo, né? Falo que assim, a Fabiana, ela tem os sonhos dela, o Paulo tem os sonhos dele, e a gente se apoia, mas a gente tem os sonhos em comum, né? Para a família, para o casal, para os negócios. E isso é muito importante, né? Para você conseguir ver um caminho ali e estar motivado para construir todos os dias, né? Verdade. Vou trazer dois apontamentos aqui para a gente refletir. O primeiro deles é que muitas vezes as pessoas olham um casal feliz na internet e meio que já pré-julgam, esse casal não é feliz assim na vida. E não é isso. Existem sim casais felizes e existem sim um progresso, principalmente de evolução daquela relação. O grande fator é que tem pessoas que elas chegam numa determinada etapa e elas não conseguem passar dessa etapa. E elas desconhecem que existe uma etapa melhor do que aquela que elas estão vendo naquele momento. Então, os erros, sim, eles acontecem, as falhas, elas acontecem, mas o grande segredo é o que se faz depois da falha, né? A gente tem o hábito dentro da nossa casa, a gente tem a filosofia, que a gente acredita que as pessoas não definem o seu futuro. As pessoas definem os seus hábitos e os seus hábitos definem o seu futuro. Então a gente tem um hábito dentro de casa, quando a gente erra, a gente pede desculpas, a gente esclarece e a gente fica mais atento para não cometer esse erro, né? O nosso programa de mentoria, ele é a correção dos nossos erros e a duplicação dos nossos acertos. Então quando a gente fala que é a fórmula do que dá certo, você fala assim, Paulo, mas tem fórmula para prosperidade? É lógico que tem. Da mesma forma que tem fórmula para montar um podcast, da mesma forma que tem fórmula para montar um clube de assinatura, para fazer uma aula de inglês, para fazer um treino de esporte, a prosperidade e a riqueza não é diferente, assim como várias outras áreas da nossa vida. E o segundo ponto que eu quero trazer, eu pergunto para as pessoas o tempo todo, quais são os seus sonhos, né? E normalmente a maioria das pessoas que eu converso, os sonhos dela é uma casa, é um carro, é uma viagem, são coisas materiais. Só que as pessoas ainda não compreenderam que o grande segredo é literalmente a sabedoria, o conhecimento. Porque com o conhecimento, sabedoria e entendimento, as pessoas conseguem alcançar muito mais do que aquelas coisas materiais que elas estão vendo naquele momento. Então, às vezes, a gente precisa ressignificar o nosso foco, que tem muito a ver esse ambiente do lar, que é um ambiente favorável, para que nós possamos olhar para a direção certa, para ser primeiro antes de ter, e aí as coisas vão fluir. Então, essa é um pouco da nossa missão. Esse alinhamento que a gente vem construindo. O ter, ele passa a ser menos importante do
Porque quando eu sou, aí automaticamente você acessa tudo, né? E o seu propósito, né, de ajudar pessoas a crescerem também. Eu acho que você focar no propósito e não no material, né? Aí eu vou ficar rico para eu poder ter um carro legal, uma casa legal. Não, isso não é um propósito, porque isso daí é uma felicidade momentânea. Mas você ter um propósito de querer que outras pessoas também sejam prósperas, também avancem, né, na vida espiritualmente, financeiramente e tudo. Acho que esse é o segredo, na verdade, porque se você pensa só em você, isso acaba, tem um prazo de validade, né? E quando você pensa nos outros, que foi o que Deus mandou a gente fazer, aí tudo muda, a sua ótica diante disso muda, né? E trazendo isso um pouco para essas pessoas que querem mudar para cá, elas ficam visualizando muito, eu vou morar nos Estados Unidos porque eu vou numa casa legal, eu vou ter um carro legal e é por isso que eu quero mudar para lá. Vou pra Disney todo dia. Vou pra Disney todo dia, só que não. Então, as pessoas têm muito essa visão dos Estados Unidos em si. A gente sabe que a gente estava lá e a gente tinha essa visão também, porque a gente entende também que o Brasil é um país escasso, onde as coisas são difícil acesso. Então, eu entendo também essa visão que a cultura brasileira tem. Porém, não é sobre isso. As pessoas precisam entender, elas que estão lá e com o objetivo de mudar para cá, que não é sobre isso. É sobre qual que é o seu propósito de ir para os Estados Unidos, né? Não é só casa e carro Com legal certeza. e acesso a comprar coisas. Porque isso é passageiro. E assim, eu acho que pedir, né, mais uma vez, não tem como a gente tomar nenhuma decisão na nossa vida sem falar com Deus, né, antes. Acho que é uma decisão muito, muito, muito grande você mudar de país, mudar de nação, né? E eu falo que a nossa vinda para cá, ela foi uma vinda muito abençoada, porque a gente queria muito, mas eu acho que faltava ali o ponto de sair da nossa zona de conforto mesmo e falar, vamos, faltava esse motivo principal. E quando os nossos sócios, que o Paulo disse, falaram, poxa, vocês gostam tanto, porque eu acho que deve ser algo tão explícito, né, parando para pensar hoje, acho que a gente devia falar, assim, dos Estados Unidos cada vez que a gente voltava de viagem, porque as pessoas já sabiam que era uma vontade nossa, né, e eles falaram, por que vocês não, a gente falou, poxa, é mesmo, eu lembro da gente chegando em casa nesse mesmo dia, e olhando e falando, poxa, mas e aí, como é que a gente tem que se organizar? Vamos conversar com Deus, esse é o nosso caminho. E após essa conversa, né, com Deus de entregar a nossa vida, a gente foi vendo, as coisas foram tão fáceis, assim, na medida do possível. Eu não sei se é o olhar, como a gente olhou para tudo que estava acontecendo, porque a gente veio para cá passando ali, ainda tinha resquício de pandemia, né? Foi em 2021 que a gente se mudou, mas as coisas elas foram se encaixando e foram dando muito certo. Então, assim, primeiro porque a gente buscou fazer o certo, que foi primeiro conversar com Deus, depois fazer as coisas da maneira certa. Então, a gente vai para lá, a gente precisa se organizar. É a nossa vida que, né? A gente está mudando de país, a gente está levando as nossas filhas para lá para ter uma qualidade de vida melhor, para prosperar, né? E a gente falava assim, poxa, se Deus está oferecendo essa oportunidade para a gente mudar, né, de fazer essa transição tão grande, a gente tem que evoluir, a gente tem que buscar a nossa melhor versão. E isso, assim, para todas as áreas. Eu vou te falar que, como mãe, eu tive uma evolução gigantesca, porque quando a gente chega, eu tinha uma babá que ficava com as minhas filhas, no nosso momento de construção, eu não vi Dandara, que é minha filha mais velha, andar pela primeira vez, falar pela primeira vez, quem viu foi a babá. E quando a gente chegou aqui, que a gente se viu assim, os 4, e o Paulo, óbvio, né, o homem da casa, ele falou, amor, eu vou organizar, tudo saiu, eu me vi ali com as meninas, a gente chegou, não tinha escola, porque a gente chegou aqui em abril, né, então as escolas começavam em agosto, as aulas, eu me vi ali com elas, eu falei, o que eu vou fazer? No primeiro momento, é o caos, né? Quando você muda, você fala, e agora? Eu tô sozinha, como é que eu vou dar conta de trabalhar, de cuidar das crianças? Aí depois eu entendi, eu falei, é um presente de Deus, essa oportunidade que eu tô tendo de conhecer mais minhas filhas, de estar mais com elas, e eu tenho certeza que tudo vai se organizar. Então, assim, quando você vem pelos motivos certos, quando você vem já por uma provisão de Deus, tudo se encaixa. Pode parecer um caos, mas aos poucos as coisas vão se encaixando e a gente vai evoluindo. E é isso que você falou, chegou um momento aqui que a gente entendeu, poxa, não é só pra gente, a gente precisa transbordar, a gente precisa ser luz na vida de outras pessoas. E graças a Deus, aqui nos Estados Unidos que a gente começou a desenvolver o Fórmula do que dá certo, né? Então, que é esse motivo de iluminar outras pessoas também, para que elas também tenham essa prosperidade.